O podcast da Alesp de hoje fala sobre violência, os índices anunciados recentemente, como o Atlas da Violência a nível nacional e também os números aqui do Estado. Temos o prazer e agradecemos a presença de Paula Balesteiros, que é pós-doutoranda do Núcleo de Violência da USP, de Estudos de Violência da USP, graduada em Direito, Ciências Sociais e mestre em Administração Pública de Governo. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Obrigada pela sua presença. Paula, eu começo dizendo e perguntando, a política do governo, seja ela estadual ou nacional, ela é muito equivocada em várias áreas? Eu diria que ela precisa de melhorias para olhar o copo meio cheio. Eu acredito que a gente tem tido alguns avanços. Se a gente for olhar desde os inícios dos anos 80, quando a gente começa a estudar as políticas de segurança pública numa perspectiva democrática, mas ainda há alguns desafios a superar. Você mencionou tanto o governo federal como os estaduais. Eu acho que um dos desafios é justamente que a gente possa integrar esforços e sair do papel que a legislação de 2008 criou, que foi o Sistema Único de Segurança Pública, com a participação também dos municípios. Esse é uma primeira linha que me parece essencial para reforçar, para unir esforços, potencializar esforços nesse sentido. Por que, na sua opinião, a política antidrogas ela custa mais do que de que forma isso impacta na população a questão da política antidrogas, que supera aí milhões em gastos? Sim, a política antidrogas, né, ou proibicionista, ela sim é marcada por alguns questionamentos. O primeiro é que até hoje o número de apreensões de drogas e pessoas que são presas com drogas, primeiro se voltam as estatísticas mostram que são pessoas negras, jovens, de bairros periféricos, com pequenas quantidades de drogas, ou seja, a gente não está enfrentando o tráfico, né? Que seriam as organizações criminosas e que são crimes de maior potencial. Logo, isso afeta as comunidades onde essas pessoas são presas e toda a dinâmica social daquele lugar. Em complemento, a gente também tem a questão do encarceramento dessas pessoas que se envolvem, às vezes, por uma necessidade econômica, às vezes, sim, pelo recrutamento do tráfico nas comunidades, que tem uma força maior, às vezes, que o Estado, mas essas pessoas entram para o sistema penitenciário como pequenos, né, infratores, e acabam saindo como recrutados pelo crime organizado. E isso causa um prejuízo enorme para o Estado. Primeiro, não só financeiro, porque o Estado, e aí eu falo do governo estadual mesmo, arca com os custos de manter uma população prisional gigante, mas também, ao mesmo tempo, porque isso traz consequências depois que essas pessoas saírem. Geralmente, elas saem com dívidas de dentro dessas unidades prisionais e acabam fazendo parte e alimentando ainda mais o crime organizado, o tráfico de drogas e outros tipos de crimes que o crime organizado alimenta, como o tráfico de pessoas, de armas e em âmbito nacional e internacional, que é o que a gente vê hoje em dia que está acontecendo. Frente ao que você está falando, dá para dizer que precisa fazer muito mais, tanto o governo estadual quanto o governo federal, aí em várias áreas. Num pequeno momento, você falou da questão dos presos, da penitenciária, ou da pessoa que não é julgada e que está lá também na prisão, ou o menor infrator. O que precisa mudar de verdade? Sim, aí eu diria que vários elementos devem ser considerados nesse quebra-cabeça, digamos. Primeiro, reforçar não só a ideia, mas a prática de que política de segurança não se resume nem à polícia, nem à cadeia, e a gente tem que fazer uma integração intersetorial. É preciso reforçar as políticas sociais,
tanto antes, que a gente chama de prevenção primária na área de segurança pública, evitando que esses crimes aconteçam e reduzindo as oportunidades e os incentivos que as pessoas tenham para se envolver na criminalidade, mas também depois que essas pessoas saem ou do cárcere ou querem se desvincular do crime, também é preciso ter oportunidades para que essas pessoas se reintegrem à sociedade. Então, olhar para o fluxo do sistema, olhar para o fluxo da construção do que é a segurança pública, desde as políticas preventivas até as repressivas, e incluindo o judiciário também, né, e legislativo que faz propostas de leis, muitas vezes sem fazer uma análise de impacto legislativo que essas legislações vão ter, também é muito importante. E, além disso, eu agregaria não só governo federal, que tem a obrigação de induzir as políticas e também de financiá-las, de gerar diretrizes, mas os municípios. Os municípios são importantes atores também. E é muito importante porque, para combater ou para trabalhar questões de segurança, a gente precisa ter uma perspectiva territorial. E se a gente desconsidera a dinâmica social e criminal dos municípios, a gente acaba não dando a melhor resposta para situações que são específicas de cada local. Você enxerga no Brasil guardas civis municipais que são de excelência? Existem guardas muito boas, mas eu ainda acho, assim, como a gente tem essa mentalidade da força policial ser uma força armada, diferentemente de outros países, e aí eu sei que vem a crítica de mas é que a criminalidade no Brasil é muito violenta, por isso que a gente precisa ter polícias armadas. No Brasil, a gente ainda não conseguiu colocar as guardas municipais nessa posição de uma polícia preventiva, de uma lógica mais próxima da comunidade, como é o policiamento comunitário, que não precisaria ser feito por uma polícia estrito sensu, mas que poderia ser feito pelas guardas municipais. Pela Constituição, a guarda municipal só cuidaria dos edifícios públicos, né? municipais. Hoje em dia, as guardas têm feito muito mais do que isso, mas elas não estão necessariamente, todas não estão necessariamente capacitadas para isso, e talvez a gente já tenha polícias que façam isso e elas poderiam fazer muito melhor outro tipo de atividade, como são esses trabalhos em municípios e em estados que trabalham já junto aos municípios, onde a guarda tem um papel muito mais de aproximar o cidadão do Estado, né? Porque a gente também diz que a política de segurança pública depende muito da legitimidade das instituições. A sociedade, a comunidade, as pessoas têm que confiar na polícia para poder a gente ter dados e estatísticas que sejam confiáveis, né? Se eu não confio que o Estado vai resolver aquele meu problema, não vou me dar o trabalho de sair de casa para fazer um registro, porque eu sei que todo o processo, além de eu ter mais problemas, eu ainda não vou ter uma resposta satisfatória. Aqui no estado de São Paulo, você fala dessa questão do registro de uma ocorrência. Aqui no estado de São Paulo, a gente tem a delegacia eletrônica, a delegacia online. Você acha que hoje esse sistema funciona a contento ou ainda falta uma agilidade na ponta quando a gente registra uma ocorrência do lado de lá? Como é que fica isso? A gente tem um retorno, né, da delegacia. A delegacia eletrônica, ela é para crimes de menor potencial ofensivo, né, sem violência. Aí eu acho que também entra a questão da legitimidade, né? O cidadão, ele não vê o funcionário público, né? Ele não se sente atendido diretamente pelo Estado. Mas se ele tiver uma resposta satisfatória, e pelo que eu conheço do sistema dos retornos, não há porque assim, como são crimes de menor potencial e não é o foco, né, da política, né, você prioriza crimes que são mais graves, acaba ficando como um sistema um pouco mais formal, como uma forma de criar um registro sobre aqueles crimes, sejam furtos e outros tipos de violências menores. Serve para as estatísticas, mas talvez não sirva para a questão nem do retorno ao cidadão, nem da responsabilização das pessoas que cometem esses tipos de crime. Eu vejo como o olho da facilitação, né? Que antes a gente tinha que ficar 5, 8 horas na delegacia para registrar um BO,
e pela... Mas se bem que agora, não sei se você sabe, que o retorno da delegacia eletrônica às vezes leva 5 a 7 dias. Antes era no mesmo dia, hoje já é essa demora. Sim, exatamente. É, porque as pessoas vão começando a usar o sistema e ele tende a saturar. Mas o que eu participei de um projeto muito interessante que era em âmbito internacional, que fazia avaliação das delegacias de polícia da perspectiva do cidadão. E o Brasil recebeu 2 prêmios, se não me engano, ao longo de 6, 7 anos, nos quais a gente fez essa avaliação. E a questão de fazer o atendimento às pessoas faz muita diferença na hora das pessoas colaborarem, inclusive, não só com as forças policiais, mas com o sistema de segurança como um todo. E agora vamos falar sobre violência à mulher, violência doméstica e também a violência ao público LGBTQIA+. Como que você vê e qual desses 3 tipos, qual que chama mais sua atenção como uma ampla pesquisadora especialista nessa área? Bom, hoje em dia a gente tem tido índices muito altos e graves de violência contra a mulher. Isso significa que os registros têm aumentado, o que é um lado positivo, porque a gente começa a entender determinados tipos de violência contra a mulher como violência, né? E não como um fato comum que faz parte do casamento ou faz parte da vida familiar, e isso é muito importante, desnaturalizar a violência dentro do contexto familiar, não só contra as mulheres, mas contra crianças e adolescentes. Mas esse registro não é só porque aumentou o número de denúncias, mas também porque aumentaram os números de casos. Então, esse é a violência em geral no contexto familiar, que tem uma dimensão cultural muito importante, que eu acho que a gente ainda não avançou nessa discussão, nem no desenho de políticas públicas que sejam profundas nesse sentido, e obviamente que vão demorar, porque são de longo prazo, né? Tudo que é cultural é de longo prazo. Tem um outro tema muito preocupante, que é o caso de estupros. O número de estupros tem aumentado, principalmente contra vulneráveis, em especial crianças, as meninas menores de 14 anos. É muito alarmante a quantidade de estupros que a gente tem. Em São Paulo a gente teve uma pequena queda, mas ainda assim é um número grande, O né? que justifica isso? Nada justifica a violência contra mulheres, contra crianças e principalmente atentando contra a integridade física, emocional e psíquica dessas crianças, que vão ter consequências por toda a sua vida. Então a gente precisa urgentemente proteger essas crianças, falar sobre, porque essas violências também acontecem majoritariamente no contexto familiar, por pessoas conhecidas. Então a gente tem que dar voz ao que diz o Estatuto da Criança e Adolescente e os tratados internacionais, de que a criança é sujeita de direitos, ela não é objeto dos adultos. Isso é muito importante destacar. A ausência de uma justiça mais rápida e efetiva faz com que cresça e até haja um número muito grande de estupros, como vem ocorrendo em todo o país? A gente não consegue fazer uma correlação exata entre punição ou impunidade e o aumento do número de casos. Mas o que a gente precisa promover é a efetiva responsabilização dessas pessoas que cometeram esses crimes. Então, a gente precisa de uma excelente investigação, a gente precisa de um entendimento comunitário de que isso é crime, de que a gente não pode se calar. Já passou da época, há muito tempo, de que a gente já superou aquilo de em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Hoje em dia a gente tem que meter a colher em outras coisas, porque a gente está protegendo essas crianças. E a responsabilização dessas pessoas, e principalmente as medidas protetivas que afastam esses agressores dessas crianças e das suas vítimas, são essenciais. E em relação a essa questão ainda do estupro de menor, de vulnerável, o que você acha que pode ser feito nas comunidades? Aqui mesmo na Assembleia, nós temos um deputado que trabalha a questão da informação, que de forma lúdica, a partir de 3 anos, já é distribuída uma cartilha dizendo um X onde não pode tocar, nos seios, na parte genital de meninas e meninos. Falta também essa informação de passar para as crianças o que pode até onde pode. Sim,
O Estatuto da Criança e do Adolescente reforça o que dizem os tratados internacionais, de que a proteção da criança é dever de todos, né? Do Estado, da comunidade, da família e de todo o entorno. Essas crianças, em todos os níveis que a gente puder proteger essas crianças, seja a partir da educação, desde muito pequena, os professores têm conhecimentos, aí também trabalhar com a comunidade escolar, que é onde a criança está lá todo dia, onde ela pode contar de forma lúdica, onde os professores acompanham o comportamento da criança. Tenham esse treinamento também, né? Essa formação. Que os professores, educadores e outros profissionais da educação tenham essa formação para identificar, e as próprias comunidades, né? A gente teve, me lembro de um caso que tinha a ver com violência doméstica no Rio de Janeiro, quando uma mulher era vítima, a comunidade de mulheres se reuniu para começar a usar apitos, para avisar, para primeiro dissuadir o agressor, mas também para avisar que estava acontecendo um ato de violência. Com as crianças, a gente tem que também pensar em estratégias que sejam mais amplas, né? Porque como a gente disse, como isso acontece no âmbito familiar, muitas vezes a família, não só porque não tem conhecimento, às vezes porque é conivente, mas também às vezes porque tem medo, porque depende daquela pessoa que é a agressora, ou se sente ameaçada, ou com vergonha, né, daquilo que está acontecendo dentro da sua casa. Então é importante ter uma rede de apoio, uma rede de serviços que possa apoiar aquelas famílias, não só a identificar situações, como também a apoiar as pessoas que estão envolvidas nesse cenário. Essa questão do aumento do número de estupros, não só em São Paulo, como em todo o país, acontece em todas as classes sociais ou apenas nas mais pobres? A gente não consegue fazer a desagregação dos dados por classe social. Eu acho que esse também é um gargalo que a gente tem nas nossas estatísticas criminais. A gente consegue fazer a identificação por setor administrativo, né? Bairro ou subprefeitura, no caso de São Paulo e tudo mais. Mas a gente ainda está muito longe de ter uma caracterização das vítimas. Hoje em dia a gente tem informações muito mais precisas sobre os crimes do que sobre as vítimas. E esse é um passo que a gente também precisa dar, porque estudos mostram que a gente também precisa entender esse lugar da vítima, né? Quem é mais vítima, por exemplo, dos crimes sexuais? Que a resposta, a hipótese que a gente tem, assim como nos casos de aborto, quando a gente fala de quem faz o aborto, né? E a gente sabe que ele está muito distribuído nas classes sociais, os crimes de estupro também estão distribuídos, mas eu não tenho como dizer, justamente porque os dados não têm essa especificação, com precisão, a quem ele atinge em maior medida. E no caso de feminicídios, hoje ele acontece com maior frequência, em maior número, ou ele é mais divulgado por conta das redes sociais e da mídia? O que você tem a dizer nesse aspecto? As duas coisas. Eu acho que a comunicação e quando a gente coloca um tema na agenda e consegue mantê-lo na agenda, e esse tema ele começa a integrar a nossa cultura, as nossas discussões do dia a dia, as conversas não só profissionais, mas também dentro de casa, ele começa a fazer parte da nossa realidade. E o feminicídio, quando ele foi caracterizado assim, ainda tinha muitos questionamentos, mas hoje em dia o número de registros aumentou, mas o número de violências continua muito grande, né? E a gente, assim, tem diversos fatores que envolvem, né, desde de uma cultura machista, patriarcal, desde questões financeiras, questões também com o uso problemático de drogas e álcool. Existem vários fatores que estão envolvidos na questão do feminicídio. E o feminicídio, por ser tipificado assim, você acha que inibe de alguma forma o autor? Pelos estudos que eu conheço, existe a relação entre tipificação do crime ou mesmo aumento de penas e redução no número de crimes, ele é muito baixo. Essa relação é muito baixa. Então, não adianta a gente criar mais tipos penais e nem aumentar
a quantidade de penas ou diversificar o tipo de punição, porque não necessariamente as pessoas vão deixar de cometer crimes. Por isso que a gente tem que investir muito na prevenção. A pessoa não pensa, nossa, eu vou pegar 10 anos de cadeia, é melhor eu não fazer isso. Porque o crime envolve outras questões, né? Como eu dizia, envolve uma questão ambiental. Essa teoria de que a pessoa deixa de cometer crime por conta do tempo de pena que vai cumprir é uma teoria racional de que o homem faz os cálculos da sua vida. E a gente sabe que aí tem muita coisa envolvida, né? Emoção, razão e coisas inconscientes ali, e a mesma postura violenta das pessoas hoje em dia. O feminicídio é o fim da linha, com a morte de uma mulher. Mas antes disso, a gente tem todo um cenário de violência doméstica. E isso acontece em todos os bairros, né? E é isso que tem sido divulgado mais agora, frequentemente, até mesmo com o auxílio do Núcleo de Estudos da Violência da USP, que tem a violência psicológica, a violência financeira. Eu gostaria que você falasse e desse um pouco de detalhes sobre esses tópicos. Sim, exatamente. Eu acho importante que a gente, como disse, desvelou essa naturalização de que era possível você gritar com uma mulher porque ela era sua esposa e ela devia, né, você como homem... Respeito, submissão... Sua dependente financeira. Exato. E tudo isso foi sendo esclarecido, foi tomando corpo dentro da sociedade, essa discussão. Então, é muito importante que as mulheres, por exemplo, toda a pressão psicológica, né, o desprezo pela mulher, tudo isso tem criado um cenário mais favorável para que as mulheres se sintam encorajadas a denunciar ou a procurar ajuda, porque tem isso também, né? Muitos casos de violência doméstica que eu conheço, as pessoas ainda, por mais que a lei tenha sido reforçada, que as medidas protetivas tenham sido ampliadas, que hoje em dia existe um outro sistema de concessão de medidas protetivas, que a polícia militar acompanhe o cumprimento ou não dessas medidas, que a gente tenha tornozeleira eletrônica para que o homem se mantenha distante da mulher, a gente ainda tem mortes. E isso é o que a gente precisa avaliar, e aí é o contexto da política pública, o que não está dando certo. Por que esse fluxo ainda não conseguiu evitar as mortes, principalmente daquelas que já vêm de um ciclo de violência intrafamiliar, que já fizeram denúncia, já fizeram boletim de ocorrência. Medida protetiva. Exatamente. E o que a gente tem visto até em casos de vítimas de feminicídio é que a pessoa já tinha corrido atrás, já tinha tomado providências e Sim. De nada adiantou, né? Sim, e aí é frustrante, é triste, não só para a família, mas obviamente muito frustrante para os profissionais que fizeram parte daquela proteção e que não conseguiram evitar que aquela mulher morresse, mas que também tem que olhar para a correção dos rumos daquela política, né? E por que não foi possível protegê-la e ela acabou morrendo. A violência à mulher é um case internacional? É discutido muito em eventos dos quais você participa, dos estudos? Na verdade, o Brasil é um case no cenário internacional. Inclusive, no próprio Núcleo de Estudos da Violência, ele é procurado por organizações, sejam acadêmicas, sejam públicas de outros países, para conhecer o cenário brasileiro a respeito dessa violência, entender, porque... É o que eu disse, assim, para a gente pode estar muito naturalizado, ou estava, né, até a gente tomar essa discussão a sério, mas para os outros países é um contexto muito assustador. A referência negativa. É negativa, infelizmente, no sentido de eles vêm para entender por que esses crimes ocorrem e, obviamente, poder contribuir, mas é muito difícil, porque, assim, eles não conhecem a realidade brasileira, a questão da cultura, a questão do funcionamento do sistema, né, da lógica das políticas e das instituições, mas, mesmo assim, essa colaboração é muito importante, porque, às vezes, um olhar estrangeiro, no amplo sentido da palavra, e também sem estar envolvido no problema, porque a gente se envolve culturalmente, socialmente, pode nos ajudar a ter insights que hoje em dia a gente ainda não teve. Ainda que no Brasil a gente tem uma participação muito grande de organismos internacionais para enfrentar esse problema, principalmente da ONU Mulheres, que tem sido muito ativa em relação à produção de conhecimento,
para enfrentamento desse problema. E a população armada é uma grande preocupação? Como que o núcleo enxerga isso? Sim, na verdade, o núcleo, assim como outras organizações, não só nacionais e internacionais, entende que quanto mais armas, mais crimes. A gente viu que aqui, por exemplo, no estado de São Paulo, aumentou o número de apreensões de armas. Acontece que essas armas são geralmente armas ou roubadas ou traficadas, né, no contexto da criminalidade organizada, e elas são usadas essencialmente para cometer outros crimes. É muito o discurso de que um armamento vai proteger o cidadão, ele é falacioso. A gente tem muitos estudos que mostram que a chance de você ser vítima, mais do que se defender, tendo uma arma, ela é muito maior. E, além disso, a gente tem casos recentes, inclusive aqui em São Paulo, de casos onde a arma, seja até de policiais, né, quando eles estão em casa, a arma, ou de pessoas que têm porte e direito de porte e posse de armas, crianças que manipulam as armas são vítimas, cometem acidentes, armas que são usadas nos feminicídios que a gente comentou também. Então, eu não consigo entender quando as pessoas usam essa lógica de se defender, até porque uma síntese muito prática o Estado foi criado no contrato social, que a gente diz da ciência política, o Estado foi criado para defender o cidadão, principalmente através do monopólio legítimo da força. Então, o fato do cidadão ter que se armar quer dizer que o Estado está fracassando nesse sentido. Né? Então, o Estado é o que menos tem que defender essa lógica, porque quer dizer que ele não está cumprindo com o seu papel. E quando você fala isso da questão do se defender, eu destaco aqui pelo Atlas Nacional da Violência um acréscimo do número de empresas de segurança, né? Exatamente. Lógico que esse é um negócio, né? Você acaba criando a segurança privada e todo o sistema que envolve vigilância, câmeras, ele sempre existiu, mas ele está cada vez mais sofisticado. Por exemplo, hoje em dia a gente tem a discussão das câmeras corporais. As câmeras são vendidas por empresas privadas também, mas existe toda uma lógica de quando você envolve particulares com distintos interesses que não o interesse público, dentro da lógica da segurança pública, você pode ter problemas. Para isso, você tem que ter um controle muito grande, né, de fluxo, né, dos recursos, e, além disso, você precisa sempre considerar que é a mesma questão, por exemplo, da privatização das unidades prisionais, né? Qual é o serviço que a gente está prestando? Quais são os bens que a gente quer entregar para a sociedade? Aonde o Estado tem que estar? Porque eu sei que a gente tem essa discussão da lógica de hoje em dia não é privatizar, é desestatizar, né? O termo que tem se usado. Mas é isso, o Estado tem que estar em lugares essenciais, em políticas essenciais. E a política de segurança é essencial porque ela preserva a vida. E sem vida não existe nenhum outro direito a ser garantido. E como garantir a vida do público LGBTQIA+, que tornou-se, não sabemos se pela questão da tipificação ou dos crimes de homofobia, ou se realmente isso tem acontecido de mais pessoas terem sido vítimas e morrerem por conta de todos esses crimes. Sim, aí existe um preconceito muito grande, né? Uma intolerância em relação às diferenças. Eu acho que a gente tem ainda um processo cultural bastante grande também, mas é preciso dar voz a essas pessoas, incluí-las no planejamento também, porque das políticas, principalmente preventivas, elas precisam ser parte, né, desses processos, precisam ser ouvidas, e a gente, como eu disse, nas estatísticas criminais, precisa entender quais tipos de crime atingem quais tipos de vítimas, sejam elas individuais ou coletivas. E isso vai facilitar muito que a gente consiga melhores resultados. A comunidade LGBTQIA+, sofre desde preconceito, discriminação, violências psicológicas de uma forma geral, até a violência letal, que é inadmissível. A questão de morrer pelo gênero, como é o feminicídio, né, por ser uma mulher,
também se aplica às pessoas da comunidade LGBTI que é mais. Paula Balesteiras, para encerrar o nosso podcast da Lesp, simplesmente voou, passou muito rápido. É uma utopia pensar num Brasil menos violento para as próximas gerações, para os nossos netos? Não, não é uma utopia, só que a gente precisa ter prioridades. E vontade política? Vontade política, recursos e integração e talvez isso sim seja uma utopia, tirar a discussão da criminalidade ou da segurança do âmbito dos dividendos políticos partidários. Tem que ser um objetivo que seja suprapartidário e que é porque o benefício é tão grande de você ter uma sociedade pacificada, uma cultura de integração não violenta, comunidades que vivam em paz. Tudo isso traz benefícios de produzir mais, produzir melhor, viver mais feliz, trazer melhores consequências para as nossas crianças e adolescentes. Então, eu acho que o benefício é tão grande que é um propósito que merece essa integração. Então, sim, eu vejo um futuro possível. Paula, super obrigada pela sua participação hoje aqui falando direto do Núcleo de Estudos da Violência da USP. Muito obrigada. Obrigada a vocês pelo convite. Podcast da Lesp fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. Nós vamos ao ar de segunda a sexta, sempre às 8 da noite. Você nos acompanha também pelas redes sociais da Lesp, pelo YouTube e Spotify. Até mais!